Olá, amigos de Santana de Parnaíba, estamos aqui direto do Centro Administrativo Bandeirantes e hoje nós vamos falar sobre combate do Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. E para falar com vocês sobre isso, está aqui ao meu lado um dos maiores especialistas, referência nesse assunto, né, médico da nossa rede pública de saúde, Dr. Michael Souto Simplício, que inclusive é diretor do Centro de Combate ao Coronavírus da nossa cidade, e ele vai falar conosco hoje aqui, esclarecer muitas dúvidas sobre a hipertensão arterial, que mata silenciosamente milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Dr. Michael, aliás, Dr. Michael está aqui, estamos a mais ou menos uns 2 metros aqui. Dr. Michael, seja muito bem-vindo, né? Vai ser uma honra aqui essa entrevista, que é uma doença que ela está aí, presente no nosso meio, com milhares de pessoas sofrendo desse mal. E hoje eu acredito que vai ser muito esclarecedor essa live. E eu vou pedir para o Dr. Michael tirar a máscara para que você que está em casa ouça perfeitamente. Nós estamos aqui, só nós dois, o nosso Daniel hoje é o cinegrafista, então uma distância segura entre nós aqui. Bom dia, Michael. Bom dia, assim, bom dia a todos. É um prazer enorme a gente estar vindo conversar um pouquinho, explicar um pouco sobre a hipertensão, que é uma doença grave, com alta prevalência no nosso meio, subdiagnosticada, silenciosa, né, de uma importância enorme, tanto que tem um dia só de combate para a hipertensão. Então, só por isso dá para a gente ter uma noção do que é a hipertensão, que às vezes a gente fala assim, eu sou hipertenso, e acha que tomando só o remedinho lá fica tudo certo, e não é bem assim que funciona, né? A gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso aí. Doutor, existe a hipertensão ou não tem muito isso? Como que eu posso descobrir que eu preciso de ajuda médica? Esse é um problema sério, porque a hipertensão ela é oligossintomática. Quando a gente fala oligossintomática, é que são poucos sintomas, né? A gente sabe que a hipertensão tem alguns fatores de risco, né? Entre eles obesidade, tabagismo, dislipidemia, que é o aumento do nosso colesterol ruim, chamado LDL alto, colesterol bom, chamado HDL baixo, obesidade, que eu acho que eu já comentei, sedentarismo, né? Dieta rica em sódio. Quando a gente fala de dieta rica em sódio, não é só o salzinho, mas é todos embutidos, né? A dieta rica em carboidrato, tudo isso são fatores de risco para a hipertensão. E muitas vezes, quando a gente controlar esses fatores de risco, a gente consegue abaixar a pressão a níveis desejáveis, né? Então, esse é um problema sério sobre sintomas. Nós não temos os sintomas específicos de hipertensão. Até porque quando o paciente ele começa a desenvolver, quando a pessoa começa a desenvolver sintomas, é que normalmente já tem lesão de órgão-alvo. Pressão alta faz mal, cérebro, olho, coração e rim. Então o paciente já vai ter tido um AVC, vai ter tido déficit visual, vai ter tido infarto, insuficiência cardíaca e muitas vezes até insuficiência renal ou uma disfunção renal, né? A prevalência da hipertensão é enorme no nosso meio, né? A estimativa que em cada 4 pacientes na fase adulta, um seja hipertenso. E o problema é que poucos desses pacientes, em torno de 50%, não são diagnosticados, exatamente por serem assintomáticos. Entendi. Então, doutor, por exemplo, aquela pessoa que faz o tratamento, que toma o medicamento regularmente, ela tem menos risco de uma internação ou até uma evolução para o óbito do que aquele que não procura ajuda nenhuma e acha que está tudo bem. Ele funciona como uma bomba, porque é uma doença silenciosa. E também eu gostaria de saber do senhor, qual é a relação do sedentarismo, porque tem gente que é magra e tem hipertensão. Qual é a relação do sedentarismo também com a hipertensão? Sedentarismo é um fator de risco importante. Eu gostei desse negócio de bomba. Realmente, a hipertensão é uma bomba mesmo. Quando ela explode, ferrou. Mas o sedentarismo é um dos fatores de risco importantes, tá? A gente sabe que fazendo atividade física, e assim, gente, quando eu falo atividade física, não é ficar bombadão na academia, não. Não é ficar puxando peso, não.
é caminhada, 30 minutos, 3 vezes na semana, em torno de 120 a 150 minutos por semana de caminhada, a gente abaixa essa pressão em torno de 3 a 5 milímetros de mercúrio. Então, o paciente que tem lá 180, 160 de hipertensão, de pressão sistólica, quando a gente começa a fazer uma atividade física, a gente diminui essa pressão aí em torno de 3 milímetros de mercúrio. Tá? Então, é um fator de risco importante o sedentarismo. Por que a gente bate tanto no pé de sedentarismo, obesidade, tabagismo? Porque são fatores modificáveis. A gente muda a qualidade de vida do nosso paciente, a gente muda a estimativa de vida do nosso paciente, a gente diminui a chance desse paciente morrer, diminui o que a gente chama de mortalidade desse paciente. Então, com simples mudanças do estilo de vida, a gente consegue aumentar a sobrevida desse paciente e transforma esse paciente, esse indivíduo, um indivíduo ativo. Depois que esse paciente teve um AVC, ele deixa de ser um indivíduo ativo na nossa sociedade, ou vai começar a fazer reabilitação. Quando a gente muda, tira esses fatores de risco, melhora o sedentarismo, tira o sedentarismo, perde peso, tira o tabagismo, faz uma dieta adequada, certo? Tudo isso daí, a gente diminui a chance desse paciente ter essas complicações causadas pela hipertensão, que são patologias, doenças que normalmente são crônicas e irreversíveis. Esse é o principal problema. Vamos lá, ótimo, gostei da explicação. Eu gostaria de saber agora, doutor, alimentação. Quais são os alimentos considerados os vilões e aliados da hipertensão? Os vilões são os mais gostosos, infelizmente, né? Então, a gordura saturada, carne vermelha, carboidrato, quem não gosta de uma pizza, de um pãozinho, né? É uma delícia, mas é um vilão. Alimentos ricos em sal. Quando a gente fala que a gente precisa de uma dieta hipossódica, não é só tirar o sal, gente. A gente tem que diminuir também as coisas que são os embutidos, né? Os alimentos industrializados. Aqueles que vêm em lata, doutor? Aqueles que vêm em lata, perfeito, é isso mesmo. Isso daí é tudo veneno, tá? É bom, é indiscutível. Quem não gosta do cachorro quente com uma salsicha deliciosa, é uma delícia. Só que isso aí não pode ser nossa rotina da nossa alimentação, do nosso dia a dia, tá? Então, a gordura animal é um grande vilão aí, tá? A carne vermelha, tá? Os carboidratos são outros vilões e principalmente os embutidos enlatados, tá? Presunto, mortadela, o queijo, quanto mais amarelo, pior. Lembra que esses alimentos vão estar aumentando o nosso colesterol ruim. E o colesterol ruim é um fator de risco para a hipertensão. Quando a gente fala de alimentos que são aliados, né, lá na década de 90, mais ou menos, um grupo europeu publicou um trabalho bem interessante, chamado, na parte da alimentação, chamado DASH, que são os alimentos que combatem a hipertensão. Né? Depois, se alguém quiser dar uma pesquisada lá, é bem interessante. Esses alimentos, a base dessa alimentação é fibras, verduras, legumes, hortaliças. Tem a proteína, mas a proteína rica, a proteína branca. Então a carne de peixe, a carne de frango, a carne até vermelha, mas a carne magra, né? Cereais. Então esses alimentos são os famosos alimentos bons, alimentos ricos em potássio, magnésio. Tudo isso ajuda a baixar um pouquinho a pressão. Tudo isso ajuda. Doutor, tem algumas pessoas já perguntando aqui, é uma questão mais dos homens, né? Os homens que fazem o uso de medicamento que controla a hipertensão arterial, eles reclamam de desempenho sexual. Isso é mito? Isso é verdade? Até que ponto isso atrapalha o desempenho sexual de uma pessoa que faz o uso desse medicamento de hipertensão arterial? Outro problema sério, tocou na ferida, mas vamos lá. Na verdade, gente, não é todo hipertenso que a gente precisa tratar. Tá? Como a gente comentou, a mudança do estilo de vida do nosso paciente, tratar com medicamento, tá? Quando eu falo tratamento, é medicamento. A gente tem duas bases de tratamento de hipertensão, o medicamentoso e o não medicamentoso. Tá? A estratégia não medicamentosa, ela é tão boa quanto a estratégia medicamentosa.
Só para vocês terem uma ideia, um paciente que é obeso, que perde peso, a cada quilo que ele perde 1 milímetro de mercúrio na pressão. Se o cara perder, se o nosso paciente perder 10 quilos, ele perde 10 milímetros de mercúrio. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, para a gente deixar isso em números para ficar mais fácil. Um paciente que tem 150 de pressão sistólica por 90 de pressão diastólica, se ele for um obeso, ele perder peso, ele vai de 150 para 140, 14, de 90 para 80, 14 por 9. A gente começa remédio, com o tratamento medicamentoso no paciente, quando a gente tem lesão de órgão-alvo. Quais são esses órgãos-alvos? Aquele que a gente comentou no começo. Cérebro, olho, coração e rim. Então, se o paciente tiver alguma lesão nesses órgãos, a gente obrigatoriamente começa remédio. Quando ele tem uma pressão sistólica acima de 160 e uma pressão diastólica acima de 110, também está indicado o remédio. Mas veja bem, é 16 por 10. Aí vai vir uma pergunta, o que é uma pressão normal? A famosa 12 por 8. A diretriz brasileira da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma classificação de pré-hipertenso, certo? Que vai de 121 a 139 e de 81 a 90. Então, o paciente que está nessa gama, a gente não começa remédio, certo? Hipertensão grau 1, a gente não começa remédio de cara, a não ser que tenha lesão de órgão-alvo. Hipertensão grau 2 e grau 3, acima de 160 por 100, remédio, não precisa começar na primeira consulta, tem um protocolozinho que a gente segue. Começamos remédio para o nosso paciente, certo? A gente tem uma gama hoje, a medicina cresceu demais, tanto que a sobrevida dos nossos pacientes hoje paciente hipertenso que leva tudo a sério, que faz dieta, que toma remédio, tem uma sobrevida normal, tá? E isso se dá ao aumento da ação dos fármacos que a gente tem disponível hoje e os estudos. Hoje a gente sabe muito mais de hipertensão do que na década de 50, quando surgiu o captopril. A gente tem alguns remédios, sim, que dão um grau de potência sexual. Tá? De impotência. De impotência. O principal classe de remédio é o beta-bloqueador. Ele é o grande vilão nessa história toda. Tá? O IECOBRA um pouquinho menos, que são outras classes de remédio, mas o beta-bloqueador é o grande vilão. O beta-bloqueador não é remédio de primeira linha. E a gente tem remédios hoje que são mais específicos para a pressão, que interferem pouco ou quase nada na função sexual. Tá? Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Na rede pública, quando o senhor atende um paciente hipertenso e o senhor vê a necessidade de um tratamento medicamentoso, nós já temos condições de estar indicando esse medicamento que não afeta a função erétil ou desejo sexual desse paciente no homem, propriamente. Temos sim. Olha, uma coisa que a gente tem que enfatizar aqui é que a atenção básica aqui em Santana é um negócio diferenciado. A nossa rede de medicamentos, a gama de medicamentos que a gente tem, o arsenal de medicamentos que a gente tem em Santana é um negócio absurdo. Então, acho que isso tem que ser colocado. E a gente consegue trabalhar com fármacos de primeira linha, de hipertensão, certo? Que não interfere no desejo sexual do paciente ou mesmo na função sexual. Qual que é o problema, gente? A hipertensão, quando ela vem, o problema é que ela não vem sozinha. Vem a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, né? E tudo isso também tira um pouquinho apetite sexual, leva a disfunção sexual. Então, a patologia em si é mais perigosa do que o remédio. Então, você que está achando que está evoluindo com disfunção sexual por causa do remédio, não para o remédio. Procure um médico lá na OBS, tire suas dúvidas, porque provavelmente não é o remédio que está dando essa disfunção sexual. Tá bom? Tá. Nas mulheres, falando dos homens agora, nas mulheres que fazem o tratamento medicamentoso, quais os principais efeitos colaterais e se nós temos uma outra linha para melhorar um pouco isso? Vamos falar agora direto com o nosso público feminino que está em casa. Aliás, quero agradecer o carinho da audiência das mulheres aqui de Santana de Parnaíba que sempre estão participando conosco, doutor. Bom, nas mulheres, as principais queixas, fazendo uso de bloqueador do canal de cálcio, os hiperidínicos,
que é o famoso amlodipino, nifedipino, né, que a gente tem na nossa rede. É um excelente antihipertensivo, remédio de primeira linha. O principal efeito colateral é edema de membros inferiores. Tá? Eu até brinco com minhas pacientes no consultório. Eu prefiro que elas fiquem com a perninha um pouquinho mais inchadinha, demasiada, mas com a pressão controlada. Eu nunca vi ninguém morrer de perna inchada. Agora, de pressão alta, a gente já viu. Então, assim, esse é um efeito colateral. De novo, não pare de tomar o remédio porque a perninha está inchada. Procure o seu médico. O que eu costumo fazer com as minhas pacientes? Eu jogo a dose do amlodipino, por exemplo, para a noite. À noite ela está deitada, eu melhoro o retorno venoso. Ou eu pego muito no pé das minhas pacientes para estar usando a meia elástica. Isso diminui bastante esse incômodo que é a perna inchada. Tá? Mulheres grávidas, cuidado com o uso de Equibra. Quando eu falo em Equibra, eu estou falando dos Captopril, Enalapril, dos Pril da vida, né? Ramipril, Enalapril. E do Bra, eu estou falando do Losartana, Valsartana, Candesartana, Meusartana, todos os ANA da vida. Tá? Esses remédios são contraindicados na gravidez. A gente tem arsenal terapêutico, medicamentoso, para fazer o controle pressórico na gravidez com outras classes de remédio. Tá bom? O diurético tiazídico tem pouco efeito colateral, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado nos vozinhos para não desidratar, e aí a gente fecha com essas três classes. Diurético tiazídico, bloqueador do canal de cálcio e Equibra são os remédios de primeira linha para hipertensão. Mas lembre-se, não pare de tomar nenhum remédio sem comunicar seu médico. E não se automedique. Tá? É importante passar na UBS com o teu cardiologista, tá? Fazer o teu check-up pelo menos uma vez por ano, até para você fazer um diagnóstico preciso e ver a necessidade do início de medicamentos ou não. Como a gente comentou lá atrás, a principal forma de controle pressórico é a mudança do estilo de vida. O remédio ajuda bastante. Mas tem que ter um tratamento medicamentoso e um tratamento não medicamentoso. Eu acho que isso tem que ficar bem importante para as pessoas entenderem. Doutor, também nós temos uma preocupação muito grande com os adolescentes e os jovens que têm sido diagnosticados cada vez mais precoce com um quadro de hipertensão. Qual é a incidência disso? Isso é verdade? Já estão aparecendo muitos jovens nos consultórios com hipertensão? É verdade, sim. E está relacionado principalmente ao quê? Hoje a criançada de hoje em dia não quer saber de jogar bola, jogar taco, né? Game. Hoje o negócio é videogame, computador, celular. Então as nossas crianças estão ficando mais obesas. É só você sair na rua e ver isso daí, né? A alimentação de hoje em dia é uma alimentação. A gente tem uma vida muito corrida, muito estressante. Então, a gente come mal, a gente se alimenta mal. Hoje está muito simples, fast food. Eu ligo lá, peço um Big Mac, passo ali, pego um lanche em determinada loja de fast food. As mães trabalham, os pais trabalham, as crianças comem o que querem hoje, né? Então, esse é o principal fator pelo aumento da obesidade e da hipertensão, principalmente nos nossos adolescentes e adultos jovens. A gente tem um aumento da incidência sim, tá? Isso é um problema muito grande, principalmente para os americanos, né? Infelizmente, nos países desenvolvidos, a gente está, apesar de a gente ser um país, teoricamente, em desenvolvimento, mas Santana de Parnaíba ainda é uma cidade rica, né? E a gente observa isso principalmente nas UBSs, com os pediatras, o aumento da obesidade das crianças. O senhor disse agora, realmente é uma cidade rica e também que aplica os seus recursos na prevenção, né, como o senhor disse, no grande estoque de medicamento e também na contratação dos profissionais. Né? O Santana de Parnaíba preza muito por esse tipo de qualidade. E aí o pessoal está falando agora, o doutor falou que eu tenho que procurar um médico só uma vez por ano. Não foi isso que ele disse. Ele disse que pelo menos uma vez ao ano. E não só uma vez. Tem a turminha que não gosta de ir ao médico. Então vamos esclarecer. Passa lá para o doutor Daniel. Doutor, eles querem, estão colocando palavras na sua boca. Não, uma vez por ano que faz check-up? Não. Assim, na verdade, a gente fala que a pessoa tem uma pressão controlada quando ela tem pelo menos 2 aferições normais durante o ano. Então, ou seja, tem que passar no médico a cada 6 meses. Tá?
Aquele exame de sangue completo, com eletrocardiograma, se a gente conseguir fazer uma vez por ano, tá de bom tamanho, desde que esse paciente não tenha nenhum fator de risco, gente. Ou seja, ele não tem o diagnóstico de hipertensão, ele não tem o diagnóstico de diabetes, ele não é obeso, ele não tem sobrepeso, ele não é dislipidêmico, não tem história familiar de doença cardiovascular. O que é história familiar de doença cardiovascular? Para todo mundo ficar ciente. História familiar de infarto ou AVC em homens, história familiar de primeiro grau, pai, mãe e irmãos, tá? Homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Meu, sobrou ninguém, né? Porque hoje em dia tá todo mundo gordo, estressado, alguém tem uma história familiar positiva, né? E a nossa pressão, ela varia muito durante o dia. Então, o que é o ideal para você, para procurar lá a OBS, tá? A cada 6 meses passar, ver tua pressão, conversar um pouco com o teu médico, e se você conseguir fazer o teu check-up, os exames de sangue, quando eu falo exames de sangue, um eletro, um raio-x de tórax, uma vez por ano, realmente, se tiver tudo ok, tá bem controladinho, tá tudo tranquilo. Agora, quando eu falo exame de sangue, vamos ver glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total, frações, um exame de urina, né? É isso que a gente tem que fazer no nosso check-up. Doutor, mais uma pergunta aqui do pessoal que está em casa. Não tem como deixar o diretor de um dos mais completos centros de tratamento ao coronavírus do estado de São Paulo sair daqui sem falar sobre qual a relação e qual o perigo que corre de contrair o coronavírus. Tem alguma relação? O hipertenso, o diabético, ele é um fator de risco? O coronavírus é perigoso para esse grupo de pessoas? Tem relação a isso ou é mito? Estava esperando esse vídeo de pergunta, mas vamos lá. Gente, o Covid está aí. Infelizmente, é uma doença nova, tá? Que está matando e matou muita gente. Só tem um jeito da gente evitar a infecção com o coronavírus. É o distanciamento social. Hoje, é o distanciamento social e o uso de máscara. A vacina, ela veio para ajudar, tá? Mas o problema é que nós estamos lidando com um vírus muito perigoso e um vírus que ele faz, é o que a gente chama de vírus RNA, ele faz mutação muito fácil. Então a vacina que a gente tomou hoje, que a gente está tomando, daqui 6, 7 meses a gente não sabe como que vai ser o comportamento dessa vacina com essas novas mutações. Hoje nós temos 2 centros no mundo que o Covid está assim alastrado de uma forma perigosa, Brasil e Índia. E, infelizmente são 2 países pobres. Então a gente tem que cuidar, tem que se cuidar para evitar a infecção. Isolamento social e uso de máscara. Nós estamos sem máscara aqui agora, mas nós temos com distanciamento social. Acho que isso tem que ser ressaltado. Vamos falar um pouco agora sobre hipertensão, diabetes no Covid. Qual que é o problema do Covid, gente? O problema do Covid é inflamação. Se vocês pararem para ver, a gente tem uma fase chamada replicação viral, tá? Que todo mundo sabe, que é o começo da doença. E por volta do 7º, 10º dia, a gente tem uma fase inflamatória, que é quando o nosso paciente ele fica mais grave, quando ele fica mais com ataque dispneico, falta de ar, né? Tudo isso é provocado pela inflamação. O paciente que ele é hipertenso, o paciente que ele é diabético, o paciente que ele é dislipidêmico, o paciente que é obeso, esse paciente, por base, ele já é inflamado, tá? Tanto que se você pegar, a gente dosa uma célula inflamatória X aí, PCR, por exemplo. Se você dosar o PCR no paciente que é hipertenso, dislipidêmico e obeso, ele vai vir um pouquinho alterado. Porque esse paciente é um paciente inflamado. Quando a gente tem uma doença, que a principal característica dela, o principal vilão dela é a inflamação, associado ao paciente que já é inflamado, a evolução pode não ser tão favorável. Então não é mito que o paciente com hipertensão, diabetes, dislipidêmico, obeso, tende a evoluir de uma forma pior no Covid. Isso a gente viu muito, principalmente na primeira onda que a gente teve no ano passado. Era o perfilzinho do nosso paciente. Era o paciente obeso, diabético, dislipidêmico e hipertenso. A diferença é que agora nós estamos pegando uma classe de pacientes um pouco mais jovem. No primeira onda a gente pegou um paciente um pouquinho mais vozinho, mais idoso. A média era de 60, 70 anos, eu estou chamando de 60 anos de idoso, olha para vocês verem como que é as coisas.
Hoje não, hoje eu tenho paciente evoluindo mal com 30, 28 anos, tá? E quando você vai ver, tem um sobrepeso, tem uma pré-hipertensão, certo? Tem uma hemoglobina glicada batendo lá, que é diabetes, batendo lá na casa de 6,5, uma pré-diabetes, tá? Então, realmente, isso daí é um fator de risco importante, sim, não só para a infecção, mas principalmente para a evolução da doença e fator de risco para um desfecho desfavorável. Mas eu quero que fique bem claro, a gente vai combater o coronavírus com máscara e distanciamento social. Não tem milagre, gente, o coronavírus, infelizmente, não tem milagre. O pessoal, às vezes, a gente faz muita live lá na vacinação, tá tudo muito bacana. Nossa equipe de saúde, mais uma vez, dando um show de organização e os profissionais super bem preparados na vacinação. Estou falando como repórter, é de uma coisa tranquila. Por isso que eu fiz questão que o Dr. Michael, que está aqui, falasse sobre o perigo de morte. Não é exagero quando se fala que mata e mata cada vez mais jovens, não é isso, doutor? Exatamente isso. Porque as pessoas acham que eu pego leve, né? Não. Na verdade, eu queria que o senhor falasse que tem risco de... Caiu dentro do centro de combate ao coronavírus. Gente, a gente briga todo dia. Infelizmente, a gente tem uma luta muito pesada com o coronavírus todo dia. E, infelizmente, a gente, vamos falar felizmente nesse ponto, nosso índice de mortalidade aqui na cidade é abaixo da média nacional. Só que, para quem perdeu um ente querido, não interessa qual que é o índice de mortalidade. Perdeu, né? Perdeu, entendeu? Eu tenho amigos meus que faleceram, tia, primo, né? Então, para quem perde dentro de casa, é um negócio muito triste. Então, não interessa, se o índice de mortalidade é em torno de 27%, que é baixo em comparação ao Brasil. Estou falando de uma UTI, tá? Que é um país intercontinental, né? Então, assim, uma dimensão gigantesca. Exatamente isso, tá? Hoje, a mortalidade de paciente entubado, gente, no Brasil, bate 80%. Certo? Lá no Fernão, nós temos índice de mortalidade de 27%. Só que isso daí é um trabalho sério, com apoio da Secretaria de Saúde, né? Ele acha que o nosso índice é alto e com razão, perdeu um ente querido. Então, se cuidem. Infelizmente, o coronavírus é uma doença que veio para ficar. Isso não vai melhorar, gente, infelizmente. Nós vamos ter que se cuidar. É uma doença nova que a gente vai ter que... Eu não sei se um dia a gente vai poder tirar a máscara, mas hoje a gente não pode. Eu não sei se um dia a gente vai poder se abraçar, beijar, mas, nossos amigos, mas hoje a gente tem que manter um certo distanciamento. Né? A gente fala muito, doutor, em distanciamento social. O distanciamento social, ele segrega o direito de ir para a escola, o direito de ir trabalhar, o direito de conviver socialmente, de frequentar uma festa. Será que não está na hora, e isso afeta a economia, afeta o sistema econômico do Brasil inteiro, do mundo inteiro? Será que não está na hora da gente trocar a palavra distanciamento social para distanciamento e cuidados individual, porque eu acho que assim, se o indivíduo se cuidar, como o senhor está dizendo, lavar as mãos, álcool em gel, máscara, proteção, eu acho que isso, o brasileiro tendo essa consciência, será que a gente consegue uma retomada da vida normal, entre aspas, mais rapidamente, doutor? Porque o isolamento social, ele tem prejudicado na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico do país. E eu acho que o distanciamento social, ele já não é mais, eu acho que mais um individual. O senhor não acha, doutor? Perfeito, acho que a tua colocação é perfeita, sim. A gente tem que voltar a produzir, né? Nenhum país consegue se desenvolver parado, né? Eu acho que a economia tem que voltar, até porque senão o desemprego vai matar mais do que o Covid. O problema é que as pessoas não se cuidam. É lógico, se você fizer a tua parte, usando a máscara, o álcool gel, higienização das mãos, a gente consegue fazer a retomada sim. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com a aglomeração, tá? Infelizmente, aqui em Santana a gente vê, é só você andar nos bairros mais populosos de Santana, que você vê a população sem máscara, aglomerado, né? Então eu acho que é esse que é o nosso foco, é isso que a gente tem que bater. Eu acredito que assim, voltar ao trabalho igual eu estou trabalhando, né? Só que lá na unidade, máscara 24 horas, álcool em gel toda hora, né? E nosso índice de contágio
lá no Fernão Dias é baixo. Certo? Dentro do foco. Dentro do foco, certo? Por quê? Porque lá a gente faz exatamente isso que você está comentando, que eu acho que é a tua definição perfeita, né? Então, se a gente se cuidar, a gente consegue fazer, e temos que fazer a retomada, isso nem é discutível. O Brasil tem que voltar, o Estado de São Paulo tem que voltar, e Santana tem que voltar. Mas acho que tem que ter um pouco de cuidado, e as pessoas têm que se conscientizar um pouquinho mais, certo? Porque a gente passou algumas semanas tristes. Se a gente pegar 4 semanas atrás, eu estava com a unidade lotada, né? Com morte de paciente jovem, né? E por mais que vocês achem assim que a gente é médico, que a gente sente, cara. A gente chega todo dia em casa lá e fala, porra, o que eu poderia ter feito diferente? Verdade, doutor. É verdade. Doutor, nós estamos caminhando para o final da nossa live. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, voltada agora para a hipertensão, né? Que hoje é o dia, voltando para quem começou da metade, hoje comemora-se, né? Ou então o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Falamos sobre alimentação, cuidados, atividade física, sedentarismo. Falamos muita coisa nessa live que vai ficar aí postada. E você que está nos assistindo, curte, comenta, compartilha, marque um amigo que você sabe, ou que sofre de obesidade, ou que tem hipertensão, para que essa live a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque é uma doença que mata silenciosamente. E às vezes a gente acaba subestimando a hipertensão. Doutor, suas considerações, por gentileza. Gente, a hipertensão está aí, é uma doença, a incidência, é a patologia que mais afeta e causa morte no Brasil. Tá? Quando não mata, eu brinco que aleja, né? Porque deixa sequelas irreversíveis. Então, a gente tem que fazer o controle dessa pressão, passar periodicamente no seu clínico, no seu cardiologista, aferir essa pressão eventualmente, controlar bem essa pressão, controlar fatores de risco como obesidade, sedentarismo, dislipidemia, diabetes, e a gente buscar sempre uma vida saudável, uma alimentação saudável, tá? Ricas em legumes, verduras, pobre em fritura, pobre em carne em gordura saturada, carne vermelha, e a proteína, da preferência para proteína para carne branca. Eu acho que essa que é a nossa ideia final. Queria agradecer prontamente a todos, foi um prazer, e se precisar, estamos à disposição. Eu quero que o senhor mande lá um abraço para o doutor José Carlos Misorelli, que deixou o senhor vir participar hoje, numa data tão importante como essa. Queria agradecer. E queria dizer para você que está em casa, continue se cuidando. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura. Confie apenas nas informações de veículos oficiais de informação, para que você não seja confundido com coisas populares, com mitos, com mentiras, com enganação. Procure apenas os veículos oficiais aqui da nossa cidade e também no país inteiro. Temos veículos de comunicação muito sérios para poder falar com você diretamente. Quero pedir também, quem quer saber mais aí, que o pessoal está perguntando muito sobre a vacinação, né, Daniel? Isso. O pessoal que está perguntando sobre as faixas etárias. Quem é homologado na nossa rede, acesse o site santanadeparnaíba.sp.gov.br. A vacinação, nós estamos no 64, nós estamos nos 64 anos, acima. Se você decidiu agora se cadastrar, resolveu tomar a vacina, eu tenho mais, eu tenho 80, não tem problema. Vai lá, se inscreve, que o nosso sistema de inteligência, doutor, ele vai enquadrar você rapidamente, ele vai fazer uma busca e vai te colocar para tomar a vacina. Nós temos um trabalho informatizado muito, muito bom na secretaria e uma organização da equipe médica lá, fantástica no que diz respeito à vacinação. Então, você que ainda não foi vacinado, você que ainda não foi chamado, a tendência agora, doutor Michael, é que demore um pouco mais para chegar a tua vez. Por quê? O número de pessoas com 64, com 60, ele vai aumentando, né? Quanto mais jovem vai chegando a faixa etária da vacinação, mais tempo a gente vai demorar para vacinar, porque agora
é um número maior de pessoas, né? Com menos idade. Então, eu quero dizer isso para você. Facebook, Instagram da Prefeitura e também o Jornal Oficial estão carregados de informações úteis para vocês, além dos telefones, né? Para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa cidade. Então nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Desejo a você e a toda a sua família uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Prefeitura de Santana de Parnaíba, na luta pela vida, no combate ao coronavírus.